Senhor Jesus, que o estudo de hoje, Senhor, venha nos edificar cada dia mais, venha fazer, Senhor, com que nós aprendemos mais e mais de Ti, Senhor, porque tudo aquilo que sai dos Seus lábios, Senhor, não venha do homem, tira o natural do homem aqui, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre ele nesta noite, Senhor, e que ele tome posse primeiramente da Tua palavra, Senhor, para que possa a levar a nós, Senhor, a Tua igreja, a qual necessita aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Ó Deus santo e maravilhoso, abençoa a vida do Diogo, hoje e sempre, em nome de Jesus, aqui nós já Te louvamos e já Te agradecemos, amém. Amém, glória a Deus, irmãos. Em primeira mão, irmãos, isso aqui não entristece o meu coração não, certo? Porque se você veio nessa noite, não foi porque você quis, foi porque o Senhor te conduziu aqui. Infelizmente, aqueles que não chegaram, nós não sabemos o motivo, né, João Marcos? Às vezes é conflito, às vezes são barreiras, às vezes surgem empecilhos. Aqueles que conseguem chegar aqui é porque conseguiram, né, enxergar que necessitam da palavra do Senhor. Mas às vezes o pecado, irmãos, cega aqueles que já conhecem a verdade de Deus. Veja que o pecado, ele entra tão sutilmente, de uma forma, que às vezes até nós não conseguimos enxergar. Quando às vezes nós vamos refletir sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa intimidade com Deus, já não mais existe. De onde vêm os conflitos? Muitas pessoas nesses dias estão se perguntando, por que de tantos conflitos? Por que estão vivenciando isso? Porque deram brecha. Todos os dias nós lutamos para que o inimigo não entre, não ganhe posse da nossa vida, não ganhe território na nossa vida com Deus. É uma luta, irmãos, todos os dias. Para vir aqui na frente, passar um ensinamento primeiramente para mim, depois para a igreja, não é muito fácil. Surgem barreiras, irmãos. Acho mais interessante é que toda vida que eu vou estudar são os momentos que o sol não vem, mano. O sol não bate. Jesus está repreendido, me dá força para estudar a Tua palavra, para se aprofundar na Tua mensagem, no Teu ensinamento. Porque já falei até domingo aqui, toda vez que os irmãos me chamam de pastor e irmão, vocês não têm noção da responsabilidade, irmão. Mesmo sendo diácono da casa do Senhor, tendo assumido a igreja junto com Emerson, irmãos, é luta, é barreiras. São nessas lutas, João Marcos, nessas barreiras que o inimigo quer tirar o nosso foco, a nossa direção, a nossa convicção em Deus. Porque quem não tem mais convicção em Deus, irmãos, deu lugar ao pecado. A Bíblia diz que quem está limpo, se limpe mais. Quem está sujo, se suje mais. Quando a Bíblia relata algo como isso, João Marcos, dá para ter uma noção, uma percepção que não há mais nem tempo, João Marcos. O tempo está escasso. E o estudo dessa noite, né? Estamos aqui abordando o tema conflitos da vida. E hoje é o ensino número 2, de onde vêm os conflitos. Eu pedi para os irmãos não sentarem aí atrás, que eu ia, né, usar a vida deles aqui para me ensinar a ministrar também, né? Eu vou perguntar aqui a Daniele de novo, ó Daniele. De onde vêm os conflitos, Daniele? Vamos interagir, irmãos. Vamos ajudando uns aos outros. De onde vêm os conflitos, Daniele? Inimigo, Podemos cogitar esse pensamento também, né? Mas o conflito surge justamente do pecado, irmãos. Veja que hoje
João Marco, alguns cristãos perderam a sua identidade com Cristo. E podemos até ver que eles querem profetizar na nossa vida, né, Janice? Perderam a identidade com Cristo, estão deleitados realmente no pecado e querem profetizar na vida do cristão. Às vezes eu não consigo compreender algo como isso. Felizmente, irmão, nesses últimos dias é notório o pecado ganhar terreno na vida de algumas pessoas. Ele não pede licença para entrar. Ele vai entrando sutilmente na nossa vida, tirando de nós uma das maiores essências, que é o amor, irmãos. O pecador, ele não ama. Ele não tem mais esse desejo de demonstrar algo, que é o amor que vem do Senhor, que vem de Deus. Vai fluir dos seus lábios justamente aquilo que está no coração, aquilo que está nas entranhas dentro. E cabe a nós, irmãos, pregar a palavra. Que o convencimento não é nosso, Emerson. Nós iremos anunciar a palavra, Pâmela, mas nós não temos essa autoridade e esse poder de convencer. Mas o Espírito Santo tem. Então vamos ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 24. Os irmãos que estão aí com a Bíblia, acompanhem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 24. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa, para dela se comer, agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento. E ela tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: que te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste, companheira, me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais que toda besta e mais que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor de seu parto. Com dor darás à luz filhos teus.
desejo será para teu marido, e ele te dominará. Adão disse, por que destes... Adão disse, por que destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho, cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que no início da criação, a qual Deus cria o homem, sopra, e o homem se torna alma vivente. Veja as maravilhas que Deus tinha proporcionado para Adão e Eva e para toda a humanidade, irmãos. Veja que o inimigo de nossas armas, ele tem astúcia e estratégia para enganar os escolhidos e o povo de Deus. Veja que a serpente entrou de uma forma tão sutil, trocando as palavras que Deus instalou como as verdades para Adão e Eva, fazendo com que eles viessem ter outro tipo de pensamento em relação a Deus. Veja que ela lança no coração deles, que eles seriam igual a Deus se eles comessem desse fruto. Infelizmente, irmãos, Eva e Adão caem nesse laço. Podemos ver que esses laços são armados também no dia de hoje, João Marco. Veja que esses conflitos estão dentro do lar, Emerson. O inimigo sempre joga o marido contra a esposa, irmãos. Veja que às vezes numa forma de a esposa se expressar ao marido e o marido da mesma forma, às vezes o inimigo entra nas palavras, fazendo com que esses dois entrem em conflitos e atritos. Então não é diferente, igual como foi com Adão e Eva. Veja que na atualidade, quando acontece briga no relacionamento, o que é que acontece, irmãos? Acontece como aconteceu no início aqui com Adão e Eva no jardim. Um coloca a culpa no outro e ninguém assume a sua responsabilidade diante de um conflito dentro do lar. Veja que às vezes o homem ou a mulher, ele comete algo, João Marco, mesmo assim não quer assumir, quer colocar a culpa um no outro. E por isso muitos relacionamentos, em vez de estar se encaminhando para um relacionamento saudável, maravilhoso, estão afundando. Veja que às vezes olhamos, parece até normal. Alguns casais andando, as formas que eles se expressam um com o outro diante das pessoas. Mas quem conhece o interior é Deus. Deus conhecia e sabia como é que estava Adão e Eva naquele momento, a qual se lançaram ao pecado. Veja que andar de mão dada
Esposa e marido, isso não quer dizer que está tudo bem, irmãos. Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso relacionamento com Ele e Deus conhece o relacionamento dentro do lar, como é que ele está instalado. A primeira coisa, irmãos, quando alguém comete algo errado contra Deus, contra o Criador, faz como fez Adão e Eva, se esconde. Estão se refugiando atrás do pecado. Veja que hoje as pessoas elas não querem assumir, João Marco. Veja que quando você tem um coração, né, mesmo diante de falhas, voltado para Deus, tendo um arrependimento sincero, Deus pega essa vida e Deus tem o poder de transformar, irmãos. Mas às vezes nós olhamos muito para a aparência, João Marco. Às vezes nós olhamos muito para a aparência, mas quem conhece o coração é Deus. Deus é muito maravilhoso, irmãos. E dentro do lar, também não acontece só conflito entre pai e mãe, não, Hermes. Dentro do lar também acontece conflito entre pai, mãe e filhos. Nós vemos uma geração hoje, João Marca, falecendo cedo. Por que que essa geração está falecendo tão cedo, gente? Conflitos dentro do lar. É uma geração, João Marco, que não obedece mais o seu pai e a sua mãe. Não pega mais os preceitos ali, vindo da geração dos seus avós em obediência. Eu me lembro que o meu avô me colocava de joelho, mano, nos milho. Era milho. A autoridade do meu avô era maior do que até a do meu pai. Vai ficar aqui no milho. Me lembro, eu não me esqueço não. Hoje, se você for pegar um filho na idade de 14, 15 anos e botar ele no milho, ai, irmão, acabei de ver uma notícia, o filho deu 30 facadas numa mãe, cara. 30, gente, numa mãe, que gerou o filho por causa dos conflitos, João Marcos. Dentro do lar, já é um filho que não obedece mais o pai e a mãe. Muitas das vezes quem está fora diz que a culpa de um conflito desse são dos pais. Às vezes não é, João Marcos. Os pais ensinam. Deus está aí todos os dias ensinando a geração de hoje. Mas é uma geração que se deleita no pecado. Não é mais uma geração que quer obedecer as palavras, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. Tem outro tipo de conflito aqui que acontece muito, é dentro do trabalho, irmãos. Irmãos, esses últimos dias, está no contexto do que eu vou dizer aqui. Ah, irmão, tem sido conflito lá na empresa. Os abençoados não querem obedecer, não. Ainda bem, graças a Deus, que Deus usou o lábio do meu patrão e mandou eu ficar calado. Amém. Glória a Deus. A empresa é sua. Você está mandando eu ficar calado que eu vou ganhar eles para mim? Então, amém. O cara estiver lá trabalhando ou não, amém. Mandou eu ficar calado. Não quer, irmãos. Hoje você chega numa empresa, você é o melhor funcionário. Eu digo que já passou muito gente lá na empresa. Eu estou aqui, pode contar comigo. Nós estamos aqui para fazer. Quando passa uns meses, aquele que diz que conta comigo já não conta mais. Já não é mais aquele que diz que pode contar comigo. O cara desviou a rota da entrega. Aí eu fui perguntar a ele, ligaram para mim, viram o carro da empresa que é conhecida, aí ligaram para mim dizendo que... disse até para os irmãos aqui, ó, a entrega para colar, o cara foi para ali. Fui falar com o cara, simplesmente o cara disse que eu não mandava nele. Amém, meu filho.
Então nós temos que estar preparados, Dionísio, no dia de hoje, para estar firmado em Deus, porque quando surgir esses conflitos, eu vou saber me comportar diante da situação. Dá vontade de pegar um abençoado desse e botar para fora? Dá, mas eu olho para a família também, mano. Meu Deus, tem gente precisando desse salário aqui através da vida dele. No trânsito, irmãos. Você vai aqui na tua moto, já marcar, o cara te fecha. Ai, irmão. A vontade de parar a moto e voar em cima. Não é assim, irmão, que acontece no trânsito. Uma vez eu na BR aí, e o cara porque queria passar por cima de mim. No outro carro. 3 vias do outro lado, mas o cara queria e era aqui, ó. Meu Deus, eu tenho que sair do meio, senão o cara vai. E luz alta e bibi. Tive que sair da faixa. Lá na frente nós paramos no sinal, que foi que o cara disse. Ei, macho, o que é que tu tem comigo, hein? Não sei nem o conflito que o cara estava passando. Aí dá vontade de você revidar num conflito como esse. Mas são pecados, irmão. São coisas que o pecado lança no coração das pessoas. E quero levar nós juntos. Se eu entrar na situação, numa onda como essa, eu vou junto, João Marcos, no pecado. Porque se uma pessoa dessa vem contra você e você for querer revidar, e aí? Eu vou estar na mesma condição, João Marcos. Eu vou estar na mesma situação, no mesmo comportamento que essa pessoa está. Aqui diz assim, ó. 2 navios colidiram no Mar Negro em 1986, lançando centenas de passageiros nas águas geladas, provocando mortes. As notícias no desastre tornaram-se mais terríveis quando a investigação revelou que o acidente foi causado por teimosia humana. Eles estavam no mesmo trajeto, João Marcos, e eles foram avisados que ia ter colisão, se eles fossem no mesmo trajeto. E nem o comandante do navio e nem do outro cedeu para mudar a rota, a direção de onde eles iam. E muitas pessoas morreram. Veja que a teimosia, o que acontece quando a pessoa é teimosa? Pecado latente no coração. Deus fala, Deus envia, Deus revela. Só falta Jesus descer do céu e as pessoas não querem, João Marcos, mudar, porque a transformação de um ser humano não é na minha aparência, não, é de dentro. De dentro para fora. Quando é de dentro para fora, o meu comportamento, o meu caráter é outro. Já não é mais de pecador, mas é de uma pessoa que já está arrependida e chega até Jesus. Veja quantas pessoas aqui perderam a sua vida, João Marco, por causa de a teimosia de 2 comandantes. Água gelada. Muitas pessoas não conseguiram sobreviver nessa tragédia aqui. Eu não vou mudar a rota não, e o outro eu também não vou não. Quando foram querer mudar já era tarde, e os 2 navios colidiram. Isso é num trânsito, gente, também. Isso é dentro do lar. Isso é num bairro que nós moramos. Isso também está dentro da igreja, João Marco. Ninguém hoje quer estar na condição de ser corrigido não, João Marco. Ninguém hoje, porque a palavra de Deus é correção para a nossa vida, João Marco. Todos os dias ela vai nos corrigindo, vai nos aperfeiçoando, vai colocando nós na direção certa para estar realmente na perfeição de receber Jesus. Eu não falo aqui de correção, de eu falar o que eu estou sentindo de dentro para fora não, gente. Eu falo da palavra. Quando você expressa a palavra de Deus, as verdades de Deus. Quando Deus começa a extrair da sua palavra verdades ao nosso coração, é para nos transformar, gente.
É para realmente nós estarmos ali refletindo de como nós estamos na presença de Deus, de como a palavra quer que nós venhamos estar, em qual a direção que nós temos que estar firmado. Então, quando eu não tenho mais intimidade com Deus, João Marcos, eu já perco a direção. Eu já não sei se eu sou mais cristão. Eu já não sei se eu tenho mais essa intimidade com Deus. Eu já começo a achar as coisas. Eu não tenho mais convicção naquilo que eu expresso e falo no meu comportamento. Porque quando nós se comportamos de acordo com a palavra de Deus, as pessoas verem em nós, gente. As pessoas enxergam luz em nós. Então nós lemos aqui Gênesis capítulo 3, aí eu vou perguntar aos irmãos. Quando aconteceu o primeiro conflito, Emerson? Pronto. O primeiro conflito se iniciou no princípio, irmão. Deus criou todas as coisas, criou o homem. Colocou ali um jardim maravilhoso, né? Cheio de suprimentos para o homem. Criou a mulher. Foi no princípio, gente. Começou o primeiro conflito. E vem se instalando até hoje, amor. Jesus veio, pegou todos os pecados da humanidade, né? Mostrou o caminho certo. Disse que para nós chegarmos até o Pai, nós temos que ir até Jesus. Mas mesmo assim, a humanidade se deleita nos prazeres desse mundo. Eu já estive lá, gente. Nós podemos até confirmar, não é ruim não, Gilmar. São alegrias momentâneas. Traz alegrias aqui que vão passar. Mas traz um vazio, mano. Deixa um vazio dentro de nós. Conversando com aquele rapaz domingo, gente, ele chorava, embriagado, chorando, arrependido, João Marco. Não conseguia nem falar, mano. Já estava vazio ali, mano. Começou aonde? Dentro do lar, mano. Posso falar entre a minha esposa que os conflitos eram grandes. Ela na presença de Deus e eu fora, irmão. Quem era a razão? Minha. Todo errado, desconcertado, todo torto nesse mundo aí terrível. E queria ter razão. Então no princípio, aconteceu o primeiro conflito na história da humanidade, entre Adão e Eva. Qual foi o conflito interior de Adão e Eva, Natália? O conflito interior deles, gente, foi querer conhecer o bem e o mal. A serpente disse que eles seriam igual a Deus, João Marcos. Se viram as maravilhas do Senhor, a criação de Deus. Se nós comemos esse fruto e fomos igual a Deus, começou a ter conflito interior, gente. Será que nós comemos? Será que nós não comemos? Se nós comer, nós vamos ser igual a Deus. Mas Deus disse que não comesse. Ficou aquele negócio no interior. Aí, irmão. Aí foi uma oportunidade para o pecado entrar. Veja que quando nós não resolvemos o nosso conflito de imediato, o pecado ganha terreno, João Marco. Ele avança. Ele avança. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está aí o conflito interior deles. Os jovens hoje, João Marco, eles estão com desejo de conhecer as coisas. Às vezes o Samuel ali está no celular, está vendo o que, Vaz? Porque é jovem, está passando de uma fase de adolescência para jovem, quer conhecer as coisas, cuidado. Vai ler a Bíblia, ele ali é prova, vai ler a Bíblia, Samuel. Porque tu lendo a Bíblia, tu vai ter uma ampla visão de toda a situação de como o mundo está.
Eles passam lá, eu estou lendo a Bíblia, para ser um exemplo, cara. Se os meus filhos não pegaram eu dentro de casa lendo a Bíblia, como eles serão? E lá nós reveza a oração, todo dia 1 hora. O Ismael primeiro, tá ali, ó. Não dá para esquecer de orar à noite não, Gilmar. Vamos orar, pai. É assim que nós temos que ser, Gilmar. É assim que nós vamos ser. É assim que a palavra está nos ensinando a ser. Para quando o pecado bater na porta, nós temos discernimento, gente. Muita gente na atualidade não está tendo discernimento do que é pecado ou o que não é. As pessoas estão pegando, João Marco, versículo da Bíblia e entortando o versículo, querendo dizer que o versículo está dizendo isso. E às vezes não é esse contexto, gente. A pergunta aqui para o nosso amado Leonardo: como eles estão lidando, como eles lideram com esse conflito nas suas escolhas? Qual foi a escolha deles, de Adão e Eva? Adão e Eva. É verdade. Nós estamos na mesma condição de hoje, às vezes, cara. Foi o que aconteceu com eles. Resolveram desobedecer. Isso foi a escolha deles. Eles escolheram, João Marcos, e hoje nós estamos todos os dias diante de escolha, gente. Hoje eu faço a minha escolha, João Marcos, se eu quero vir para a casa do Senhor ou não. É eu. Deus não tem culpa nas minhas escolhas. Hoje eu escolho se eu quero ler a palavra do Senhor ou não. São as minhas escolhas. Se eu escolher, João Marco, como nós sabemos, ter mais intimidade com Deus, mais sabedoria sobre a minha vida e a vida de vocês vão vir. Mais preparação, João Marco, quando o pecado bater na porta, eu estou mais preparado para saber rebater esse pecado e não deixar ele entrar. Ai, irmão, tá no paraíso daquele, tudo nas mãos, João Marco. Sem vigiar, é desobediência. Vai bater no coração a desobediência. Eles resolveram desobedecer e comer o fruto, gente. Quais as consequências dessa escolha, irmã Nancy? Irmã Nancy que já leu aí. São muitas perguntas para a gente refletir, irmãos. É para nós. Eles pecaram, eles ficaram envergonhados, eles se afastaram da presença de Deus e foram expulsos do jardim, gente. Um local tão criado justamente, né, para a humanidade. Faltava nada, gente, ia faltar nada para eles. Veja que às vezes, João Marcos, eu já percebi isso. Às vezes quando a pessoa às vezes se afasta da presença de Deus, a primeira situação que vem sobre a vida dessa pessoa é baixar a cabeça. Se vê o irmão vindo na rua, ela droba. Vergonha, gente. Adão e Eva estavam envergonhados, se esconderam. E hoje as pessoas têm a dificuldade de enfrentar, gente. Nós somos falhos, João Marco. Eu posso falhar no dia da manhã, eu não sei o dia da manhã. Mas quando eu realmente entendo que eu falhei e quero ter um arrependimento, eu levanto a minha cabeça e enfrento.
Porque o pecado, irmãos, quando a gente dá vazão ao pecado, vem a vergonha, irmãos, nós vamos ouvir muitas coisas, irmão. Porque Tiago diz que a língua é muito ferina, gente. Ela observa tudo. Ela fala tudo. E o pecador que quer o arrependimento, ele vai ter que enfrentar muitas coisas, gente. Veja, quando um cristão comete algo errado, é generalizado, João Marco. As pessoas generalizam um fato a todos, e não é assim, gente. Ele cometeu, às vezes nós cometemos algo, não é culpa da igreja, não é culpa de Deus, é culpa de nós mesmos. A culpa aqui foi de Adão e Eva, gente. Eles decidiram desobedecer. Quatro conflitos surgiram por causa da maneira como lidaram com o primeiro. Conflito com Deus. Conflito entre eles dois, João Marcos. Foi tu? Não, foi ele que quis. Foi você que me deu. Primeiro com Deus, depois entre ele e a mulher. Conflito com os filhos. Como Leonardo citou. Conflito com a terra. O que é que nós lemos aqui? A terra vai ser o que, João Nilson? Amaldiçoada a terra. Era para nós estar hoje, João Marcos, 9 horas em pé no trabalho, suando, ralando. Creio que não, meu irmão. Andando de moto, como o Leonardo aí. Construindo casa, como o João Marcos. Não era não, gente. Mas infelizmente, João Marcos, para trazer o sustento para dentro de casa, hoje nós temos que, ralar. Conflito com o trabalho. E o outro, conflito consigo mesmo. As pessoas hoje estão com conflito interno, João Marcos, consigo mesmo. Elas não sabem mais quem são em Deus. Elas não têm mais essa convicção, essa certeza de que foi separado, de que Jesus chegou até essa vida. As pessoas não têm mais essa convicção, gente, na atualidade de hoje. Como foi assim com Adão e Eva. Quem somos hoje? Hoje nós somos pessoas, Gilmar, que era para nós estarmos no jardim, talvez. Hoje nós somos pessoas expulsas do paraíso, gente. Aquilo que Adão usufruiu e Eva, antes de o pecado entrar, era para nós estar lá hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era para viver uma eternidade com Deus, gente. Graças a Deus que hoje nós temos a oportunidade, depois de Jesus veio, de estar um dia na eternidade com Deus, João Marco. Mas não era para ter esse processo, acredito eu, lendo as Escrituras, João Marco, que nós estamos tendo hoje. Um processo de reconstrução da nossa vida em relação a Deus, ao Criador. Gênesis capítulo 3, primeiro ponto aí, somos seres expulsos do paraíso. Glória a Deus. Bota aí Gênesis 3, 23.
O versículo é isso: o Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Coloca o ponto 2, Jones. Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Veja que a humanidade hoje, na atualidade, devido a essa ação do pecado, ela não está satisfeita, João Marcos. Ela não está satisfeita com o que tem. Ela está sempre na evolução de querer mais. Veja que a humanidade hoje, ela não quer ter só um trabalho não, ela quer ter 2, 3. Quer ganhar mais, João Marcos. Não está satisfeita com o salário, com o que Deus abençoou. Posso levar para esse contexto e está querendo mais. Cada vez mais, se eu trabalhar mais, é mais dinheiro. Sabe o que foi que o meu patrão disse para mim? Diogo, hoje, quem ganha mais dinheiro são aqueles que trabalham menos e usam mais a cabeça. Quem usa mais a cabeça na atualidade, João Marcos, é quem ganha mais. João. Aí ele foi tão abençoado que ainda disse assim: tu vai ganhar dinheiro em casa deitado. Onde é que tem esse emprego, mano? Não, tu ordena os meninos aqui de casa mesmo, ou vem só aqui e organiza. É doido, se eu deixar esses abençoados aqui, eles não trabalham não, mano. Então hoje, João Marcos, nós como cristãos temos que usar mais isso aqui, ó. A mente. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz, nada preenche. O coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus, isso explica que o comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer tantas coisas e em tantos lugares, mas a sede só aumenta. Nenhum momento de nossa vida será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. Hoje as pessoas não querem mais refletir, irmã Fernanda. Elas não estão satisfeitas com o que Deus entrega nas mãos, João Marcos. Poxa, cara, Deus me entregou 2 pernas, 2 braços, um corpo, um coração, uma mente. O que é que eu quero mais? Deus me entregou a palavra dele, as suas verdades. Mas o pecado, irmã Fernanda, causa dentro de nós seres insatisfeitos. Não estamos contentes com o paraíso que Deus nos deu. Não estamos mais contentes. Coloca o ponto 3 aí, João Nilson. Como é que as pessoas estão hoje, gente? Ponto 3 diz assim: somos seres de paraíso em paraíso. As pessoas não estão paradas mais só no local, João. Que diz assim, ó: uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar seu lugar. Sempre achamos que a próxima circunstância, pessoa, emprego, cidade ou país nos trará a felicidade tão sonhada. Grande engano. Nenhum paraíso suprirá o que foi perdido. Gente, quando as pessoas se afastam de Deus, quando o pecado domina a vida das pessoas, não tem como preencher o vazio que se encontra dentro delas. Adão e Eva ficaram vazios. Eles andaram, não andaram, irmão? Quando eles foram expulsos do jardim, que viram os anjos com a espada, tiveram que caminhar, gente. As pessoas hoje, elas estão indo atrás da sua felicidade, não estão encontrando, porque a felicidade do ser humano hoje está em Deus, Emércio. Não há outra.
Isso é fato, gente. Teve uma vez, ó, eu posso falar por mim, né? No começo da minha conversão, João Marco, eu fui inventar de ajudar um abençoado e sair dessa casa aqui, sabe? Aí fui para outra casa. Meu irmão, quando eu cheguei na outra casa, eu ouvi umas verdades aqui de Deus, né? Isso entrou dentro do meu coração e ficou lá preenchido. Gente, quando eu comecei a ouvir que todo mundo pode ceiar no culto de Santa Ceia, que eu tinha ouvido da palavra de Deus aqui, João Marco, com as verdades de João Marco, isso veio conflito dentro de mim. Aí eu estava lendo hoje, eu me lembrei desse fato que eu passei. Fui querer encontrar outra felicidade longe, se a minha raiz estava aqui, mano. Eu estava enraizado aqui. Foi conflito, João Marco. Vale, e agora? Já mudaram foi a Bíblia. Tiraram foi as verdades. Meu irmão, eu comecei. Mas eu tinha ouvido, irmão, a palavra de Deus, as verdades de Deus. As pessoas estão dessa mesma forma que Adão e Eva quando saíram do paraíso, gente. Atrás da sua felicidade não estão encontrando. Não estão conseguindo achar o caminho da felicidade porque estão afastadas de Deus, João Marco. Hoje são criadas enormes igrejas de várias formas, né, gente? De vários jeitos. Mas onde a verdade está pregada, João Marco, na atualidade de hoje, onde a verdade está sendo pregada, nós vamos contar nos dedos, João Marco. E se eu estiver mentindo aqui, o senhor fulmina logo, igual fez com o Usa. Foi pegar onde não era para pegar. Verdade, João Marco, de Deus. Entretenimento, gente. Entretenimento vai ter em muitos lugares, João Marco. E quando acabar? A ver, eu fui indagado aqui, cabe no contexto. Nós não tem entretenimento aqui, Diogo, com o jovem, tem palavra. Quer se sustentar na atualidade de hoje? Palavra. Se eu vou fazer entretenimento com vocês aqui, quando eu não conseguir mais, vocês vão capar o gato. Com a palavra já não estão se sustentando, meu irmão, na atualidade, os cristãos. E sem ela. Porque o que firma nós é a palavra. É a verdade de Deus. Bota o quarto aí, Júnior. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos especialmente designados, portando cada qual uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções, para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluias. Está aí o versículo. Coloca o quinto aí, Jônias. Somos seres que decidem. A decisão sempre foi da humanidade, João Marcos. Ela decide se ela quer estar com Deus, se ela quer estar na presença do Senhor, ela decide se quer chegar até Jesus, ela decide se quer sair da presença de Deus. As decisões a todo instante são nossas, gente. Veja que a primeira coisa, João Marco, quando nós tomamos uma decisão errada, é colocar a culpa em alguém. Como foi no Jardim do Éden. Eu estou saindo aqui porque o irmão fulano de tal pisou no meu calo e disse isso e aquilo. Você está saindo porque você quer.
Jesus foi tentado no deserto, meu irmão. Foram oferecidos 1001 coisas, reinos, todos os reinos da terra. Jesus persistiu. Eu estou saindo daqui porque só tem tantos irmãos. Você está saindo porque você quer. A presença de Deus é importante nessa casa. As decisões são nossas, gente. Gênesis 3, capítulo 11, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Quem decide é a humanidade, gente, se ela quer entrar no pecado ou não, João Marcos. Deus não vai se intrometer, não. Ele vai te dar a direção para mim, para nós, o caminho certo, a direção certa, João Marcos. Então as decisões de se deleitar como se deleitou Adão e Eva no pecado foram deles, e é nossa na atualidade. Quem disse que estás nu? Comeste da árvore do bem e do mal. O pecado mostra toda a aparência de um pecador, João Marco. Todo o caráter. Romanos capítulo 5, verso 19 aí, Júnior. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Falando de Jesus, gente. O pecado entrou pela vida de um, mas hoje nós somos redimidos também pela vida de só um. Hoje nós temos livre acesso, João Marco. Hoje nós podemos aqui conversar com Jesus e ser atendido, gente. Hoje nós podemos aqui chegar de coração aberto, expressando aquilo que nós passamos e estamos sentindo, e Ele nos perdoar, gente. Adão e Eva não tiveram como mais voltar atrás, gente. Não tiveram. Escolhemos todos os dias, em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisões. No mundo pós-queda temos que decidir, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, retornaremos ao paraíso eterno. Poderemos comer da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. Deus seja a glória. Hoje nós temos essa oportunidade, João Marcos. Confesso que não é fácil, gente. Todos vocês conhecem, não é fácil. Permanecer hoje separado, buscar santidade, buscar cada dia se aperfeiçoando nesse caminho que é tão maravilhoso, que traz lutas, traz obstáculos, mas traz muitas bênçãos, João Marcos. Muitas bênçãos na caminhada que nós temos com Cristo, gente. Porque se não tiver luta, para a gente nos aperfeiçoar, para a gente buscar mais, a gente cai, gente. Se for só o mar de rosa, maravilhas, bênção, né, João Marcos? Ninguém cogita nem ler a Bíblia mais. Nem ter esse momento de oração com Deus, reunindo a tua família. Não tá. Por isso que a humanidade hoje sofre, João Marcos. Porque é desobediente. Você vai pregar que Jesus está voltando, mas que Jesus é esse que não volta. Às vezes você tem que ouvir isso. Eu era criança e ouvia falar que Jesus voltava e eu já estou com... irmão, você tem que ouvir isso. Foi uma vez para o evangelismo, aí a Natália foi falar, o noivo está voltando, a mulher totalmente desnorteada. E eu vou já me vestir de noivo. Realmente a igreja do Senhor é a noiva, né? É o estado que ela estava ali para se vestir de noiva, gente. Pecado. Então, gente,
Encerramos aqui a leitura, certo? Aí nós podemos ver de início aqui que a terra é amaldiçoada, a humanidade hoje na atualidade é decadente, as pessoas hoje não têm mais moral, né? A moralidade está lá embaixo hoje, amado. As pessoas não se comportam mais. A religiosidade é aparente na vida de alguns. Veja que hoje as pessoas querem consertar os outros, enquanto elas não se consertam primeiro, Gilmar. Porque para nós temos respaldo, gente, de levar uma palavra que vai trazer conserto para outras pessoas, nós temos que estar na condição. Então os fariseus, conhecedores da lei, né, Gilmar? Caras que sabiam manusear, mas caras totalmente desconcertados. Mas queriam consertar os outros. Queria que os outros cumprissem enquanto eles não cumpriam. A aparência, né, Gilmar? Totalmente diferente do que estava dentro no interior deles. E assim hoje muitos estão nessa condição, Jonis. E hoje nós estamos no campo de batalha, gente. Todos os dias são batalhas. E João 12:31 vai dizer que o inimigo é príncipe deste mundo, gente. Então isso quer dizer que nesse mundo, na atualidade deste mundo, Gilmar, que ele tem poder. São forças e não fraquezas do mal. Vale lembrar que o diabo pode oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, que está lá em Mateus, como eu falei. Um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. A Bíblia diz que o mundo é do maligno, gente. Então todo esse mundo aqui, ele tem em suas mãos. Ele pode mover qualquer coisa que está nesse mundo para chamar a tua atenção, tirar o teu foco, o teu e o meu, de Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então ele é de fato, como a Bíblia diz, um maligno, gente. Ele veio e está instalado totalmente nessa terra para maltratar realmente a humanidade. Para trazer maldade, gente. Está pensando que quando uma morte dessa, um jovem desse tem a vida ceifada, não foi ação dele não? Foi. O pecado entrou na vida daquele abençoado, e ele orquestrou a maldade para que aquela vida fosse ceifada. A palavra está sendo pregada? Tá, irmãos, está sendo anunciada. Mas ele é maligno, ele tem estratégia nas suas mãos, Jonis. Aquele dia que nós fomos para o evento, que nós chegamos aqui, só deu tempo eu entrar em casa, o Jonis aí no meio do fogo cruzado, mas o pastor se esconde, pastor, entra para dentro da igreja, e que a igreja fechada, você estava fechada ou aberta. A orquestração, João Marco. O intuito de Deus é salvar os perdidos mesmo, de Jesus, é salvar os perdidos. E a intenção do maligno, de Satanás, é matar mesmo, maltratar, gente. E o pecado maltrata as pessoas. Maltrata no seu interior. E ele também é astuto, gente. Paulo escreve sobre a cilada do diabo. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, afirma que o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. E em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, declara para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos e designamos. As pessoas ignoram ele, gente. Acham que ele não tem o poder suficiente de pegar as vidas e maltratar e colocar no calabouço e aprisionar mesmo. Mas ele tem, João Marco. As pessoas não acreditam, gente. Muitos. Ele é poderoso, ele é maligno, ele é astuto, gente.
Ele arma cilada. Ele tem estratégia, gente. A mesma forma que a palavra vem nos dando estratégia, sabedoria para se comportar, não se corromper no pecado, ele também tem as suas. É real, gente. A Bíblia diz que o espírito do príncipe da potestade do ar atua agora nos filhos da desobediência. O verbo atuar vem da palavra energia, indica uma atuação eficaz e operante. Ele não vai devagar não, ele vai com força mesmo, gente. Para que tenhamos vitória, até mesmo paz, em meio a uma luta sem tréguas contra o mal, é necessário que nos revestimos de toda a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6. Se nós não usarmos, gente, na atualidade, no mundo que nós estamos vivendo, as armaduras de Deus são armas espirituais para nos proteger do maligno que é poderoso, é astuto, tem estratégia, é maligno em suas mãos, nós vamos ser alcançados pelo pecado. Mas se nós usarmos as armas certas, confiarmos em Deus, ficarmos na direção, na posição, ele não consegue não, gente. Conclusão. Embora essas realidades expliquem a origem e a permanência dos conflitos da vida, a proposta bíblica não é para que tenhamos uma atitude conformista e nem derrotista. O apóstolo Paulo afirmou: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. O nosso convite é para que você encare os conflitos apresentados nas lições para alguém que deposita suas esperanças em Cristo Jesus, porque nele somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Então encerramos o estudo dessa noite, certo? Conflitos da vida. E hoje nós entendemos de onde vêm os conflitos que nós passamos. Do pecado, gente. Então hoje aqui nós conseguimos ganhar uma estratégia vinda do Senhor com esse estudo para não cair nesse laço que é o pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus e aleluias. Convido aqui o MS para estar fazendo a oração e está encerrando o culto dessa noite, amém? Agradecer a Pâmela aí que está conosco hoje. Deus abençoe, viu, Pâmela? As portas dessa casa aqui estão abertas para você e os demais. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, ensinar a encerrar o trabalho desta noite. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da tua palavra, na qual foi ministrado hoje pelo teu servo, meu Pai, que falou de conflitos, de cada, Senhor, conflito na qual o teu povo, Senhor, tem enfrentado, meu Pai, conflitos, Senhor, externos e internos, meu Pai, na qual o inimigo, Senhor, como aqui foi falado, por ele ser astuto, Senhor, por ele ser poderoso, meu Pai, ele tem lançado muitos conflitos, Senhor, no meio dos lares, no meio da família, meu Deus, no meio dos casais, no meio do homem, da mulher, do jovem, Pai, por isso que nós temos que estarmos, Senhor, alicerçados, meu Pai, em Ti, Senhor, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio, Senhor, Tu és a nossa fortaleza eterna, Tu és o nosso socorro bem presente, como diz na Tua palavra, na hora da angústia, meu Pai. Então que nós venhamos a nos fortalecer, Senhor, todos os dias, Senhor, que nós venhamos viver em unidade, que nós venhamos viver num só pensamento, Senhor, voltado para Ti, voltado para a Tua obra, voltado para aquilo que condiz, Senhor, a salvação, meu Pai, na qual está preparado para cada um de nós, Senhor, pois basta que nós venhamos, meu Pai, diante da Tua palavra, do Teu poder, vencermos esses conflitos, que nós venhamos a perseverar, que nós venhamos a termos convicção, meu Pai,
que Tu és o Salvador das nossas vidas, meu Pai. Então, muito obrigado, Senhor, por cada um que se dispôs a estar aqui nesta noite, na Tua casa, em ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Pois eu creio, Senhor, que o Senhor nesta noite abriu o nosso entendimento, para que, Senhor, venha ficar, Senhor. Venha ficar afincada, meu Pai, o estudo que foi ministrado hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares, meu Pai. Nos dá uma boa noite de sono, tranquilo e reparador na Tua presença. Pois eu creio que enquanto nós estamos dormindo o sono dos justos, meu Pai, Tu cuida de nós, Tu estás nos livrando de algo, meu Pai. Tu estás nos livrando do mal, Senhor. Então esta é a minha oração. Que desde já que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diz amém. E levante a sua mão. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo e a doce presença do Espírito Santo repouse, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos, desde agora e para todo sempre. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos.